Síndrome de Peter Pan. Alguém já ouviu falar? Eu recebi algumas perguntas essa semana sobre isso e também sobre a síndrome de Wendy. Bom, assim como na história dos dois, Peter Pan era um menino adolescente que não queria crescer e ele vivia na terra do nunca onde as horas não passavam. Ele não tinha responsabilidade nenhuma. E aí ele conhece a Wendy, que se apaixona por ele, e ele é totalmente dependente dela, ela tem o sentido da maternagem com ele, e aí ela acaba tomando conta dele, se responsabilizando por ele durante um tempo. Consegue reconhecer algum tipo de relacionamento parecido? Pois é, muitas pessoas se relacionam dessa forma. É como se o marido tivesse casado com a própria mãe dele, porque a mulher acaba se tornando a mãe, de fazer tudo por ele, e aí ele se torna cada vez mais dependente dela. A síndrome de Peter Pan e a síndrome de Wendy não são reconhecidas na psicologia, tá? É importante frisar isso, porque isso não é um termo científico. Na verdade, na psicologia a gente vê isso como padrões de comportamento e muitas vezes padrões disfuncionais de comportamento, porque na medida que uma pessoa se torna totalmente dependente de outra pessoa, ou o contrário, que uma pessoa se torna totalmente responsável por outra pessoa que não é o filho dela, ela está fazendo algo que é disfuncional, que vai minar a energia dela, que vai minar a força de vontade para ela fazer as próprias coisas, e aí é quando ela começa a se anular para viver a vida daquele dependente. As características da pessoa que tem esse conhecido como síndrome de Peter Pan, esse padrão de comportamento, são as pessoas mais irresponsáveis, que não conseguem ter autonomia. Na maioria das vezes são homens muito acima dos 30 anos, que não conseguem sair da casa dos pais, não conseguem morar sozinho ou mora perto dos pais, porque aí vai poder ir lá depender dos pais durante muito tempo. Então essas são o tipo de características. São pessoas que têm medo de rejeição, medo de não serem amadas, medo de não dar conta de um futuro assustador lá fora. Então, esse tipo de pessoa também não consegue se relacionar nem em relacionamentos amorosos duradouros e nem com grupos de amigos, porque essa pessoa está constantemente com medo de ser rejeitada. De pais super protetores. Então quando os pais vão lá, protegem muito, fazem tudo, não dão autonomia para que a criança consiga se desenvolver, eles estão reforçando para ela que ela é totalmente dependente de alguém. Mas o tipo contrário de cuidado de pais, a forma negligente de criar um filho, também pode fazer com que se desenvolva esse padrão de comportamento. Por quê? Porque a criança entende que só quando ela depende de um dos pais, ela consegue essa atenção. Então ela aprende que ela precisa depender das pessoas para ela ter a atenção. E aí onde se desenvolve também esse padrão de comportamento, onde ela se torna totalmente dependente e o outro vai dizer o que essa pessoa tem que fazer ou não. É uma relação bem complicada, porque a pessoa que está dando essa atenção, ela se cansa muito. Por isso que o relacionamento ele acaba não sendo duradouro. A pessoa investe muita energia cuidando daquele filho que ela está pegando para ela, e a pessoa dependente não consegue ficar longe desse seu par que faz tudo, que é a mãe na vida, né? Como evitar esse tipo de situação? Os pais podem praticar autonomia com seus filhos, dando tarefas para eles fazerem, claro, sempre de acordo com o nível da idade. Então, o que a criança consegue fazer, o que o adolescente consegue fazer. Ele quer um doce, ele consegue ir na padaria comprar? Vai junto, mostra, ensina como é que faz e aí deixa ele aprender sozinho, deixa a criança tentar fazer sozinha também. Porém, as expectativas desses pais não podem ser muito altas. Quando a criança está aprendendo a fazer, quando o adolescente está aprendendo a fazer, ele não vai fazer perfeito. Ele não vai fazer como o pai faria, por exemplo, mas ele vai fazer do jeito dele. E aí ele precisa que os pais estejam lá do lado
dizendo aquele ótimo, é isso aí, talvez precisa corrigir um pouquinho, na próxima você faz melhor, na próxima a gente tenta de novo. Esse tipo de incentivo para que ele não desista e assim ir formando a autonomia. Assim como andar de bicicleta. O pai vai junto, empurra uma vez, ajuda, coloca a rodinha na bicicleta, depois tira a bicicleta e a criança precisa ir sozinha. Assim também é na vida, desenvolver autonomia e independência para que se torne uma pessoa saudável, para que se torne uma pessoa que consiga construir relacionamentos saudáveis, né? Entendendo que, sendo uma pessoa totalmente dependente, ela pode caminhar aí para uma depressão, para um transtorno de ansiedade, porque ela vai sempre depender do outro. E a gente bem sabe que nem sempre o outro está disponível para dar aquela atenção e para dar o cuidado que essa pessoa precisa.